Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Antônio Balbino, você já me conhece, sou especialista em prevenção de perdas e você acredita que pode fazer um inventário e programar, organizar, fazer tudo em 3 dias? Vamos falar sobre esse assunto hoje, tá? Uma das grandes brigas dentro do setor varejista é na hora de executar o inventário, né? Todo mundo quer adiar inventário, ninguém quer estar fazendo inventário, ninguém quer ter custo com o inventário e muitas das vezes o inventário acaba sendo um pouco negligenciado e muitas das vezes sendo executado de forma má, né? De forma errada, não prestando atenção nos detalhes mais importantes. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: no meu ponto de vista, e de muitos também profissionais que eu conheço da área de prevenção, a gestão de estoque ele é o alicerce, né? A gestão de estoque é o alicerce para tudo. Não só para a questão da perda, mas para o âmbito geral da empresa e quando a gente está falando aqui com relação a todas as áreas, seja ela uma área comercial, seja ela área financeira, né? Seja ela operacional, seja ela a própria prevenção, enfim, de diversos aspectos, né? Porque a perda de estoque é o que mais impacta, então por isso que muitas vezes tem atenção super especial lá. Só que o maior problema é que boa parte das perdas acontecem nos erros que são causados por inventários. Em média, numa média geral dentro do varejo, pegando todos os segmentos, 10% da perda é causada por conta de inventário. Ou seja, a mal execução, mal gestão de inventário faz com que você tenha perdas. E 10% do total das perdas vem sendo causada por isso. Ou seja, numa modalidade geral aí, você tiraria, no caso, em primeiro lugar, é claro, as quebras operacionais, depois você colocaria ali furto externo e furto interno e ele estaria facilmente entre o quarto ou quinto modalidade que mais causa perda na empresa. Ou seja, uma ferramenta que deve ser utilizada como uma ferramenta de controle, ela acaba sendo geradora de perdas. E o intuito não é esse. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque não existe um planejamento, não existe uma boa preparação. E eu sempre falo para todos vocês, a preparação do inventário, ela tende a ser 60% a 70% do inventário. Eu coloco que 60% por quê? Porque se você faz uma boa preparação, você vai ter menos dificuldades na execução, você vai ter uma melhor acurácia na contagem, porque vai estar muito mais bem preparado e o inventário foi muito mais bem planejado, ou seja, você foi assertivo em todos os requisitos mínimos para poder executar o inventário. Então você teve tempo de rodar um checklist de preparação, você teve tempo de analisar os processos internos, as movimentações, você teve tempo de deixar todas as coisas em dia. Água é bom, né? Então, quando você consegue deixar tudo isso redondo e tudo isso de forma assertiva, é certo que você vai ter uma boa acurácia nesse teu inventário. E a ideia realmente é que você tenha uma boa acurácia comparando o teu estoque físico ao que você foi contado. Existem 2 aspectos que a gente tem que separar. Um aspecto é voltado para a gestão e o outro ele deve ser para a execução do inventário. A gestão é um ponto, a execução é outro. Então, você não pode colocar a culpa na equipe de inventário da má gestão da loja. Muitas das vezes, quando você faz um relatório de divergência do estoque, acaba que a empresa ou o gestor da loja colocando a culpa do alto volume de divergências do inventário no quê? Na área que executou o inventário. Seja ela a área de prevenção, seja ela uma área interna, seja ela uma área terceirizada, mas assim, ele acaba jogando essa culpa para quem executou. E na verdade, a maior parte dos casos acontece por erros na própria gestão do estoque. Falta de processo, de controles, enfim, de lançamento de perdas que muitas das vezes vocês não fazem, negligenciam isso e aí vai estourar em algum local. Vai estourar onde? No inventário. Então você tem que saber separar. Então na hora de medir a acurácia do inventário, você vai medir de uma forma.
Agora, quando você for medir a acurácia do estoque, é outra coisa. Então, são duas coisas separadas que, inclusive, eu gosto de trabalhar dessa forma. A acurácia do inventário e a acurácia do estoque. A acurácia do estoque está relacionada à gestão da empresa. A acurácia do inventário está relacionada à equipe que executou o inventário. Qual é o nível de qualidade? Como foi entregue isso? Né? Qual foi o percentual de assertividade entre primeira contagem e o que realmente está no físico? Esse é o ponto e é isso que a gente tem que saber separar, ok? E o que seria uma boa preparação? Uma boa preparação vai depender muito da maturidade da tua empresa. Eu coloco aqui alguns aspectos. Primeiro, é o teu primeiro inventário? Então, tu não tem um nível de maturidade para executar e planejar um inventário e preparar, inclusive, a loja em 15 dias. Você não consegue fazer isso. Quem dirá em 3, tá? Esquece essa ideia de 3 dias. Então, qual é a ideia? A ideia é que você se planeje, pelo menos, para o primeiro inventário, 45 dias. Quem conhece a história, quem conhece aí os cases do Walmart, sabe, D45 é a vida lá, né? Era, né? Não sei se hoje é assim ainda, mas era isso. Então, eu coloco isso como o mínimo necessário para quem vai fazer o primeiro inventário, porque eu acredito que é tempo para você conseguir rodar os processos, ver como está... no caso, as movimentações, se está tudo funcionando certinho, por quê? Fazer o inventário 2 dias depois, está com vários problemas, também não adianta, né? Então, esse é um ponto. Quando você está fazendo já o seu terceiro, quarto inventário, que já tem uma maturidade um pouco maior, sim, você pode planejar com 30 dias. Algo menor do que isso é ideal? Não. O mínimo que eu já fiz foi com 21 dias, mas é claro que às vezes acontecia de gestor que trocava e que tinha algumas exigências da diretoria que pedia, né, em algumas empresas que eu trabalhei, que pedia para que fosse feito um inventário por conta dessa mudança de gestor e a gente tem que correr ali com 15 dias, às vezes até, né, para poder fazer esse inventário. Mas isso era algo atípico, isso era algo que era tratado como uma exceção e para que isso fosse executado, eu aumentava o time de auditor para a gente poder ter uma qualidade um pouco melhor, visto que poderia ter problemas no processo. Inclusive, a equipe... eu colocava sempre uma pessoa ou talvez mais, dependendo do tamanho da loja, para analisar 2, 3 dias antes como estavam as movimentações de estoque, se estavam gerando as baixas corretas, os consumos corretamente. No caso também as transferências entre lojas estavam todas em dia, o acatamento de notas, as devoluções, ou seja, analisava tudo isso, né, as emissões, para que a gente não gerasse nenhum problema após esse inventário por falha de preparação. Então, eu coloco nessa pegada aqui, né? Então, de forma nenhuma eu faço isso. E o terceiro ponto seria o quê? Existem também os inventários parciais, que você pode estar executando, como, por exemplo, no setor de hortifruti. Estou fazendo inventário semanal no setor de hortifruti. Então, eu posso, sim, me preparar para esse inventário com 3 dias. Porque é um setor, é uma área, então isso já vem rodando. E outra, quando eu estou falando em parcial, eu posso fazer uma rotina, né, para que seja feito toda quinzena ou uma vez ao mês. Né? O açougue toda semana, então você vai rodar processos. Então, é um ponto que a gente precisa debater muito mais. É um assunto que eu coloco como um assunto, além de ser pertinente, ele é um assunto fundamental para o nosso negócio. Fazer inventário é fundamental. Fazer inventário é a única forma que você consegue identificar quanto você está tendo realmente de perda, não existe outro caminho. Não vou estar aqui maquiando e contando história para vocês, falando que se fizer de outra forma vai dar certo, porque não vai, ok? Então, realmente você precisa fazer, você precisa executar para que você consiga mensurar os seus indicadores, ok? E aquela mesma história que eu sempre falo, fazer inventário não é sinal de ter uma boa gestão de estoque. Fazer inventário é sinal de que você está preocupado e que você está aferindo a qualidade da tua gestão de estoque. Mas se você também não está tratando as divergências, as não conformidades, também ele não vai simplesmente se corrigir só porque você está contando o produto. Então, vamos saber separar um pouquinho isso aí. Essa é a minha dica de hoje, espero ter ajudado vocês. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e aproveito também para convidar você para me seguir lá no Instagram, é só me procurar lá, o Antônio Balbino, me segue, porque eu deixo muita dica também valiosa lá e sempre abro caixinhas de perguntas. Inclusive, tem perguntas de lá que eu trago para cá, ok? Então, forte abraço!